O bom samaritano, amar o próximo. Em um tempo distante, Jesus contava histórias para ensinar grandes lições. Certa vez, um homem perguntou a ele: Mestre, o que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus respondeu: ame a Deus de todo o coração e ame o seu próximo como a si mesmo. O homem curioso perguntou: mas quem é o meu próximo? E então Jesus contou uma parábola. Um homem seguia por uma estrada quando foi atacado por ladrões. Foi espancado, roubado e deixado quase sem vida, caído à beira do caminho. Passou por ali um sacerdote, viu o homem machucado, mas desviou o olhar e seguiu seu caminho. Logo depois, veio um levita. Ele também viu, mas passou longe, como se nada tivesse acontecido. Mas então, apareceu um samaritano, um povo que muitos consideravam inimigo. Ele viu o homem ferido, parou e teve compaixão. Cuidou das feridas, colocou-o em seu animal e o levou até uma hospedaria. Pagou para que fosse tratado e prometeu voltar para ajudar mais, se fosse preciso. Jesus então perguntou: qual desses três foi o verdadeiro próximo do homem ferido? E a resposta foi clara: aquele que teve misericórdia. Jesus concluiu: vá e faça o mesmo. A parábola do bom samaritano nos ensina que o amor verdadeiro não escolhe cor, religião ou aparência. Amar o próximo é ajudar, cuidar e estender a mão, mesmo quando não é fácil, mesmo quando ninguém mais o faz. Que possamos ser, todos os dias, bons samaritanos na vida de alguém, porque o mundo precisa de mais amor, compaixão e empatia. A morte e ressurreição de Jesus. Era uma sexta-feira, o céu escureceu, o mundo parecia suspirar em dor. Jesus, o Filho de Deus, aquele que curou os enfermos, alimentou os famintos e amou como ninguém jamais amou, agora estava ali, pendurado em uma cruz. Ele foi traído, injustamente julgado, humilhado, espancado e então crucificado. Pregos atravessaram suas mãos e pés. Uma coroa de espinhos feriu sua cabeça. E mesmo em meio à dor, ele olhou para os que o feriram e disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Naquela cruz, Jesus carregou os pecados da humanidade. O peso do mundo estava sobre ele. E então, com um último suspiro, declarou: está consumado, e morreu. O céu se escureceu, a terra tremeu. O véu do templo se rasgou. A criação reconhecia o cordeiro havia sido sacrificado. Mas essa não era a última palavra. O corpo de Jesus foi colocado em um túmulo. Uma grande pedra selou a entrada. Guardas foram colocados para vigiar. O silêncio reinava. A esperança parecia ter morrido. Até que, no terceiro dia, ao nascer do sol, algo extraordinário aconteceu. A pedra foi removida, o túmulo estava vazio. Jesus havia ressuscitado. Ele apareceu aos seus discípulos, mostrou as mãos e os pés marcados, comeu com eles, falou com eles e disse: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. A morte foi vencida, o pecado foi derrotado. A cruz, que parecia o fim, se tornou o início de uma nova vida. A multiplicação dos pães e peixes, generosidade e confiança em Deus. Era um dia muito especial. Jesus estava perto do mar da Galileia, rodeado por uma multidão enorme. Homens, mulheres, crianças, todos queriam ouvir as palavras de amor e esperança que Jesus falava. Ele curava os doentes, sorria para os pequeninos e ensinava que Deus é amor. Mas o dia foi passando. E o sol começou a se pôr. As pessoas estavam com fome, já era tarde, e não havia comida suficiente para todos. Os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Mestre, manda o povo embora, para que possam ir às vilas comprar algo para comer. Mas Jesus respondeu com calma: não precisam ir. Deem vocês algo para eles comerem. Os discípulos ficaram confusos. Eles olharam ao redor e disseram: aqui só temos 5 pães e 2 peixinhos. Era o lanchinho de um menino que decidiu compartilhar o que tinha.
Era pouco, muito pouco. Mas Jesus pegou os pães e os peixes nas mãos, olhou para o céu e agradeceu a Deus. Em seguida, começou a repartir, primeiro para um grupo, depois para outro e mais outro. E como num milagre, o pão não acabava. Os peixes se multiplicavam. Todos comeram até ficarem satisfeitos. Crianças, velhinhos, jovens, famílias inteiras. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Aquele dia ficou marcado na memória de todos, não apenas por causa do milagre, mas pela mensagem que ele deixou. Mesmo o pouco, quando entregue com amor, pode se tornar muito nas mãos de Deus. E quando confiamos, compartilhamos e temos fé, coisas maravilhosas acontecem. A multiplicação dos pães e peixes nos ensina que a generosidade transforma, que nenhum gesto de bondade é pequeno demais e que quando acreditamos, Deus faz o impossível. Que possamos aprender com esse milagre a dividir, confiar e amar. Porque nas mãos de Jesus, até 5 pães e 2 peixes alimentam uma multidão. João Paulo II, o Papa do povo nascido em 1920, na pequena cidade de Wadowice, na Polônia, Karol Józef Wojtyła cresceu em tempos difíceis. Perdeu sua mãe, ainda criança, e mais tarde, seu pai e seu irmão. Mas foi na dor que encontrou a fé. Apaixonado por teatro, poesia e pela verdade, descobriu sua vocação para o sacerdócio em meio à escuridão da Segunda Guerra Mundial. Ordenado padre em segredo, resistiu ao regime nazista e mais tarde ao comunismo. Seu exemplo de coragem, humildade e dedicação o tornou bispo e depois arcebispo de Cracóvia. Em 1978, o mundo assistiu ao inesperado. Karol Wojtyła foi eleito Papa, o primeiro não italiano em mais de 450 anos. E assim nasceu João Paulo II, o Papa peregrino. Um homem que falava com reis e com o povo, que abraçava crianças, chorava com os que sofriam e sorria com esperança. Ele percorreu o mundo, visitando mais de 130 países, levando mensagens de paz, amor e dignidade humana. Falava em diversas línguas, mas sua verdadeira linguagem era o coração. Sobreviveu a um atentado em 1981 e perdoou seu agressor. Foi símbolo de resistência contra a opressão. Inspirou jovens, aproximou religiões, defendeu a vida e a liberdade. Com sua força espiritual e seu carisma único, tocou milhões de vidas. E mesmo quando a doença o enfraqueceu, nunca deixou de ser um exemplo de fé, perseverança e amor. Em 2 de abril de 2005, o mundo chorou sua partida, mas sua luz não se apagou. Foi canonizado em 2014, tornando-se São João Paulo II, um santo do nosso tempo. João Paulo II não foi apenas um líder. Foi um pai espiritual, um mensageiro de Deus, um construtor de pontes entre povos e corações. Sua voz ecoa até hoje, nos ensinando que o amor é mais forte que o ódio e a esperança maior que o medo. Não tenhais medo, abri as portas a Cristo, foi o que ele disse no início de seu papado. E é isso que continua a dizer a cada um de nós.